Beleza, galera, vamos continuar aqui na 10, tá? Vou fazer de 10 em 10, né? Porque se eu tiver que fazer outras coisas eu faço depois. Which of the following statements related to AWS AppSync tá? Is incorrect? AppSync é complicadinho, né? AWS AppSync is used to aggregate data from multiple REST APIs, multiple backend in a single API. Essa aqui com certeza está correta, tá? Porque a ideia do AppSync ele faz vários. Faz uma chamada de uma API e ele faz todo o procedimento de sincronização de dados, tá? Entre aplicações, entre containers. Tá? Então, tu não precisa te preocupar, por exemplo, com, não sei, alguma aplicação que ficou rodando em algum dispositivo IoT que estava sem acesso à internet e tu quer atualizar os dados, né? Tu faz, né, essa chamada nessa API e ele atualiza os dados, né, de backends ou de bancos de dados e faz o que tem para fazer em backstage, né? Então tá certo, essa aqui não é incorreta. AWS AppSync is managed GraphQL. Pode ser, mas eu acho que não, tá? Isso aqui eu acho que ele é managed, é assim. O, tu consegue gerar queries, fazer algum dado de algo analítico de acordo com a sincronização. Depois eu vejo isso aqui. A AWS AppSync does not support a strong typed schema, isso é mentira. Isso sim, justo se ele trabalha com bancos de dados como Aurora, DynamoDB, né, que são bancos de dados da AWS relacionais, então ele sim funciona como strongly typed schema. With AWS Sync, I can fetch only the required data improving the performance of my application. Esse only aqui que eu não... que eu acho que está incorreto. APIs built with AppSync need to use third-party libraries like OpenTelemetry for observability. Não, isso aqui não... Isso aqui está errado. Ele não precisa de um third-party libraries, né, para fazer o... Não, não encaixa essa pergunta aqui. Então, por eliminação, eu vou deixar isso aqui que eu tenho certeza que está incorreto. Aqui eu tô com dúvida. Acertei. Mas... deixa eu só entender. AWS AppSync has out of the box AWS. Sim. O CloudWatch faz sentido ele ficar fazendo a observabilidade, o monitoreio. Esse X-Ray não sei o que é. Mas deve ser algo de monitoreio também. Então não faz sentido ter isso aqui. Só estou em dúvida na D. Por que a D está incorreta? With the graph language, I can narrow down my results. Data I need. This is helpful in restricting size of data. End user will receive. Cara, tá meio estranho isso aqui, mas tipo, tu sabe que essas duas aqui, né, se tu for ver pela eliminação, tá, e tu estudar um pouquinho o AppSync, tu sabe que ela trabalha com todos os tipos de esquema e que ela não precisa de uma biblioteca externa para poder executar, então tu sabe que isso aqui tá errado, né? Fiquei na dúvida aí. Bora. You have been hired as an AWS architect for a company. There's a requirement to host an application using EC2 instance. The infrastructure needs to scale on demand and also be fault tolerant. Tá? Tu foi contratado como um arquiteto de uma empresa e tem um requisito de hospedar uma aplicação utilizando o EC2, né? A infraestrutura precisa ser escalada de forma on demand, né, sob demanda, and also
E também ter mecanismos de tolerância à falha, né? Which of the following would you include in the design? Então, tipo, tu precisa montar passar uma aplicação para dentro da S2, a infraestrutura precisa ser escalada e ser tolerante à falha. O que que tu recomenda aqui? O que que tu usa? Cara, auto-scaling, com certeza. E tolerância à falha, eu acredito que load balance, porque se alguma instância, por exemplo, falha, né, tu consegue direcionar isso para outra instância que esteja funcionando, né, mas obviamente tem que estar conectado com auto-scaling para ele gerar uma instância, né, ou se tiver, não sei, CloudWatch é para monitoreio, GuardDuck mais para temas de segurança, vulnerabilidades, isso aí, faz sentido, está fácil também, beleza? Vamos lá. A website for an international sport governing body would like to serve its content to viewers from different parts of the world in their vernacular language. Cara, acredito que seja para sua própria língua aqui. Nunca tinha ouvido esse vernacular. Tem uns em inglês assim, tipo, umas palavras bem difíceis de interpretar às vezes. Which of the following services provide location-based web personality using geolocation headers? Então, basicamente, eles têm uma aplicação do governo, de esporte, não. Tem uma aplicação de esportes governamental, né, que quando eles querem que essa notícia seja vista fora do país, por exemplo, em uma língua diferente, quer que a aplicação mostre a linguagem daquela região, né? Which of the following services provide location? Então, tipo, eles querem saber qual é o serviço que te passa como header da geolocalização, né? Qual é o serviço que tu pode passar, por exemplo, quando uma chamada, não sei, vem lá da China, que venha dentro do header, né, dizendo que é da China. E aí tu pode interpretar isso, trocar para chinês, né, o teu texto, a tua notícia, né, com aí algum serviço, e expor para o usuário lá da China em chinês. Tá? Agora, eu acredito que é CloudFront. Ou o Route 53. O Route 53 é o roteador de DNS. Route CloudFront. Puta que os dois, na verdade. CloudFront. Eu não errei nenhum ainda, hein? Então, basicamente ele faz o request. Ah, tá, é que o CloudFront, tá, entendi. O CloudFront, ele... O CloudFront, ele... Ele usa o Add Location, né? Então, e aqui basicamente ele guarda o cachê e ele usa uma rede distribuída na Amazon. Então, se tu usar uma rede direta pelo roteador de DNS, tu usaria daí teria que configurar o Route 53. Tá? Então, por isso que, because of the routing policies of Route 53 allows different resources to serve content based in the origin of a request. Então, tipo, tu não tem como interpretar, por exemplo, a geolocalização. Tu configura a localização no Route 53 para poder ter o DNS específico de alguma região, mas aqui ele fala que ele quer que pegue automático. Beleza.
You have a mission critical application that must be globally available at all times. Tu precisa ter uma aplicação que deve estar disponível para todo mundo. If it is the case, which of the below deployment mechanism would you employ? Cara, tu tem uma aplicação que tem que estar disponível todo o tempo para todo mundo. Então, quais são os mecanismos que tu vai utilizar, né, para implantar essa solução? Cara, Edge Location não é, porque o Edge Location é uma rede especial da Amazon que guarda o cachê da onde que veio a tua requisição, para depois a próxima consulta ele não precisa navegar até a região onde está hospedada a tua aplicação, mas tu não faz um deploy específico aqui, tu usa o Edge Location, né? Aí tu esquece isso. Multiple Availability Zones, com certeza pode ser. Mas igual aqui tem múltiplo data center, esquece, tu não te preocupa com data center, esquece isso aqui, essas duas estão erradas. Múltiplas regiões, pode ser, porque eu acho que é melhor, porque as zonas de disponibilidade estão dentro de determinadas regiões. Então eu vou fazer o deploy da minha aplicação em múltiplas regiões para que ela possa ser acessada, né, e tá inteiro o tempo todo, porque se cai uma região, não necessariamente eu dependo de uma zona de disponibilidade. Acredito que seja essa aqui. Uhum. Sempre pensa que tem as regiões e tem as zonas de disponibilidade, que são, né, data centers, digamos. Tá? Então tem a região de Orlando, a região de São Paulo, a região da Europa, tu tem determinadas regiões e dentro dessas regiões tem as zonas de disponibilidades. Acho que é isso. Which of the following can be used to protect against DDoS attack? Cara, falou em DDoS attack, tu sabe que é Shield. Tá? Bota isso na cabeça. DDoS attack é tipo os hackers lá fazendo um monte de petições na tua instância para tentar derrubar a tua instância. E a AWS tem esse produto aqui, cara, que eu já vi em vários projetos. É quase mandatório ter isso aqui, tá? Que ele identifica que está tendo chamadas recorrentes de algum IP que, né, que não faz parte da lógica. E tem projetos que, inclusive, tu pode botar mecanismos de machine learning de detecção aqui para, né, gerar alguma ação, mas, cara, DDoS ataque é shield, sempre, bota isso. Beleza? Opa, esqueci de confirmar. Isso aí. Então, DDoS Attack Shield, como um escudo de proteção. Motion Sensor Device needs to analyze motion data in its vicinity, como vizinhos, acredito que. Um dispositivo de sensor precisa analisar movimentos, né, dentro da vizinhança. Motion data in its vicinity. Cara, acho que é isso. Which of the following AWS services can help in the fast processing of data without internet connectivity? Cara, isso aqui é fácil, né? Porque eu lembro também dessa questão, mas é o seguinte, ó, é bem fácil de memorizar. Cara, falou em sensor, falou em dispositivo que vai fazer alguma coisa, é IoT. Tá? Então, nesse caso, tá, ele está falando que não tem conexão com a internet. Então, tem que decorar que quando fala de dispositivos é IoT. Quando fala que não tem internet, tu tem que usar esse componente aqui que se chama Greengrass. Tá? Então, não é Analytics. Tá? E Analytics é outra coisa, para IoT Analytics é outra coisa. Device Management é a gestão dos dispositivos físicos também. Então, aqui poderia cair na questão de ser o IoT Core ou Greengrass. Mas como não tem conexão à internet, é Greengrass. Tem conexão à internet, normalmente a pergunta vai te induzir ao IoT Core. Tá?
Porque o Greengrass ele é mais caro também, né? Porque ele tenta, acredito que ele tenha como integração o AppSync, porque aí tu tem que conectar, tu conecta teu dispositivo, teu hardware na internet e ele faz automaticamente o processo de upload para tua instância, para teu banco de dados, etc. Tá? Bem importante essa pergunta. Estamos indo bem. EC2 EC2 user data provides a feature wherein I can do bootstrapping activities when the instance is created. Cara, com base nos dados do usuário, tu pode fazer um bootstrapping, tipo, já gerar algumas coisas, algumas atividades quando a instância é criada, tipo algumas tarefas que tu já faz dentro da instância, e aí pode ser, talvez, não sei, configurar alguns templates, né, já subir, por exemplo, algumas dependências, fazer um bootstrapping é tipo já acelerar algo, né? Which of the following statements regarding user data is incorrect? Bye. User data for an assistant can be okay. User data for an instance can be modified if the instance is in the stopped state and the boot volume is in the EBS volume. Se o dado de uma instância pode ser modificado quando a instância estiver parada e o volume core da tua aplicação está dentro de um bloco EBS. Não lembro exatamente a língua do EBS, mas são blocos de storage e de blocos. Não sei se está incorreto ou não. User data for an instance can be modified if it is in the running state. Cara, isso aqui eu acho que tá me cheirando. Porque tu não consegue modificar uma instância. Tu não consegue modificar uma instância com ela rodando. Não deixa, tu tem que parar a instância, que muitas vezes as pessoas fazem, tu direciona para uma instância adicional, a instância original tu troca o estado dela para stopped, muda, faz algumas modificações, né? E aí depois tu tem que reerguer ela e reapontar para ela, né? Já com as novas modificações. Então acho que isso aqui é o que está mais cheirando que está errado. No need to use sudo in the user data script run. Eu acho que é essa aqui, hein? Porque se tu tá com... não, mas... Porque se tu usa o root, tu não precisa usar o sudo, porque tu já tá com o root. O sudo é um comando em Linux que ele pega e te deixa como... Tu vai executar um comando e que tu coloca sudo, ele te coloca como uma permissão de administrador, assim. Tá? Dependendo para algum role dos teus usuários. Mas se tu já tá logado, não precisa escrever sudo. User data script can be modified using the AWS console. É isso aqui. The command line. User data script can be modified using console. Claro, isso aqui tá certo. Eu acho que a única coisa, tudo tá certo. A única coisa que não tá certo aqui, e eu acho que eu vou acertar, é que a instância não pode ser modificada quando tá no estado running. Tá? Ela pode ser modificada com stopped, não é preciso usar o sudo. Data script pode ser modificado pela consola e também pelo shell. Não sei se é o shell que ele diz, mas é o command line, alguma coisa aqui, não lembro, mas tipo, cara, sim, tu pode. Certinho também. Tá? Então, tipo, obviamente tem algumas assim que, cara, tu tem que dar uma estudada para te poder identificar onde é que tá o erro. Fazia tempo que eu não fazia essa aqui, mas quando tu começa a ler, tu vê assim, cara, peraí, mas tu não muda uma instância quando ela estiver rodando. Não pode. Beleza? A web application co-located in tilt geography
geographically distinct locations is experiencing degraded services in one of the locations. Então, tipo, cara, uma aplicação que está localizada em duas geografias distintas, tá experimentando um problema em alguns serviços. Tá? Então, experience degraded service in one of the locations. Então, tem duas locations. Tu tem aplicação em duas locations e uma delas está dando problema. Qual é a política de roteamento para implementar usando o Amazon Route 53? O Amazon Route 53 é um roteador de DNS. Tá? Então, tem políticas que tu usa para esse roteador. Eu acredito que tu poderia usar o Geolocation Routing Policy, que quando tu vê que uma instância está com problema, ela vai direcionar para outra. Ou essa aqui, o Weighted, essa aqui não, porque essa aqui é mais para latência, quando, né, tu consegue distribuir o peso do teu roteamento, né, tipo 60% para um lado, 40% para o outro, 20%, né, para as diferentes geografias. Isso ajuda na performance. Failover poderia ser, porque quando ele falha ele direciona, mas eu ainda acho que geolocation, latência não fala de latência. Ah, errei. É a C. Because the geolocation routing policy is essential when traffic to the hosted resources is routed according to its originating source address. I'm sorry for my English accent. I'm not very well on reading. Ok. Então, basicamente, não é a geolocation, porque essa é essencial quando o traffic to the hosted resource, porque ele já está pré-configurado o roteamento daquele recurso, daquela localização. Então não pode ser, tu não pode, tipo, tu até poderia, mas tu teria que parar a tua instância, mudar o roteamento para aquela outra localização e tu não vai saber, tu não vai ter um mecanismo de identificar o erro, de identificar qual que está falhando e deixar a própria rede fazer o redirecionamento. Então, por isso que é o AC, claro, most appropriate routing policy to implement because it will make it possible for traffic to be routed to the resource in good health and do not to the one experiencing poor response times. Several instances can be configured. Cara, basicamente, pela geolocation ele pega a chamada de uma determinada localização. Então, por exemplo, se eu estou aqui no México, eu faço uma localização e identifica que é no México. Só que como eu tenho duas instâncias e uma está dando problema, eu não tenho como... Até tenho, mas eu teria que mudar a geolocalização, mudar as regras das chamadas de uma determinada localização e direcionar manualmente para uma outra instância. E o failover, não, ele identifica que está tendo um problema em uma instância e ele faz o roteamento para aquela outra instância que está funcionando bem. Beleza. Vou marcar aqui. Vou dar mais uma estudadinha aqui. What is the concept of an AWS region? Cara, qual é o conceito de uma região? Esse aqui é de conceitos. Add locations, esquece. Compute capacity, esquece. It's a geographical area divided into availability zones. É isso aqui. É isso aqui. Não é a mesma coisa que availability zones, porque a região tem suas zonas de disponibilidade. Né? A gente já falou isso antes. Então, com certeza, isso aqui é muito fácil.
Beleza? Isso aí.